Olá, estamos aqui para mais uma edição do Palavra Aberta e hoje vamos conversar sobre um tema recorrente que se acentuou na pandemia: o superendividamento da pessoa física e das famílias. A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei proposto pelo Senado Federal que cria novas regras para a concessão de crédito ao consumidor, estabelecendo mecanismos de prevenção ao endividamento excessivo. O PL 3515 de 2015 incentiva práticas de crédito responsável e de educação financeira e sugere a inclusão desse tema em currículos escolares. E para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o deputado Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais, que é o relator do projeto aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí para conversar sobre esse assunto. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço e cumprimento você e a todos que nos acompanham nessa entrevista de um tema, sem dúvida nenhuma, muito importante para a população brasileira. Deputado, o que é considerado superendividamento? Quais são os parâmetros técnicos para uma pessoa ou uma família ser considerada superendividada? Essa pergunta ela é bastante recorrente, né? A gente entende que a pessoa superendividada é aquela que contraiu tanto empréstimo, se endividou a tal ponto em que ela sequer consegue pagar as suas necessidades básicas de sobrevivência. A gente sabe hoje que a legislação permite, principalmente no campo dos consignados, contratar aí até 35% do valor que a pessoa recebe, 30% do consignado e 5% do chamado do cartão de crédito consignado. E teria o saldo remanescente, 65%, para a sua sobrevivência, custeio das suas despesas do dia a dia. Acontece que muitas pessoas extrapolam com outros tipos de créditos que, não tendo tanta garantia, aumentam os juros e as pessoas chegam a se endividar aí com cerca de 70%, 80%, 90% do valor que recebe por mês. Aí todo mundo há de convir comigo que esse é um valor completamente descabido para que a pessoa possa ter condição, né, do mínimo existencial, que é um outro fator que a gente coloca aqui também no nosso relatório, que é exatamente isso. A contração dessa dívida, o crédito, ele é muito importante que é uma mola propulsora da nossa economia, porém tem que ser responsável para que a pessoa possa contraí-lo, pagá-lo e estar inserido sempre aí no mercado consumidor e não ser excluído dele, como é o que está acontecendo com esses superendividados, que pegam um empréstimo para pagar outro e, na verdade, não paga nenhum e tem problemas que extrapolam o campo financeiro. Essas pessoas elas se adoecem, elas brigam, né, conflitos familiares acontecem e várias outras situações, chegando aí casos até mais extremados das pessoas quererem tirar a própria vida por estarem no momento, né, numa situação que ela não tem como sair. E é exatamente essa é a proposta do projeto, para que a gente dê oportunidade dessa pessoa de boa fé sair dessa condição e ter uma nova oportunidade de dignidade na sua vida. Deputado, o projeto também ele traz um outro conceito importante, né, que é o de repactuação conciliatória. O senhor poderia explicar um pouco melhor esse conceito para a gente? Todas as dívidas podem entrar nessa repactuação? Como é que funciona? A princípio, esse para mim é um dos pontos cruciais de evolução desse projeto de lei, uma vez que qualquer contestação hoje nessa relação aí de consumo, hoje em dia, é judicializado, ou seja, os nossos tribunais que já são abarrotados cada vez mais são entupidos aí de processos judicializados. O que a gente entende nesse projeto, e o relatório traz isso, a possibilidade da conciliação voluntária, tanto do credor, né, junto com o devedor, para evitar esses embates de judicialização e evitar esses conflitos. Isso vai facilitar demais, porque a pessoa entendendo que ela precisa, aconteceu às vezes um fato superveniente, aí, um fato posterior da contratação, ela é de boa fé, ela quer pagar, mas nos termos que ela acordou inicialmente está muito complicado, está tornando-a inadimplente, ela pode falar, eu consigo pagar, mas vamos reajustar isso aqui de forma que isso possa ser feito no campo conciliatório, ou seja, não vai precisar usar a justiça, ou seja, além de dar despesa para a justiça,
evitar de dar despesas, vai evitar de demorar essa repactuação, então vai dar celeridade e vai fazer com que a coisa caminhe o mais rápido possível e vai ser extremamente positivo, não só para aquele que está devendo, mas para aquele também que quer receber o valor que emprestou. O projeto ele traz também algumas proibições assim relacionadas à publicidade que são bem interessantes para o tomador de empréstimo, né? Que diz respeito àquelas promoções que a gente sabe que são sabidamente falsas, como as expressões sem juros, gratuito, sem acréscimo, com taxa zero. A gente sabe que ninguém empresta dinheiro com taxa zero, né? Você podia falar um pouquinho desse ponto aí para a gente também? Acho que você já respondeu, né, a sua própria pergunta, né? O que a gente está combatendo aqui são as chamadas propagandas abusivas. Isso tem que acabar. Todo mundo sabe, como você mesmo colocou, juros zero, taxas zero, empréstimos sem juros. Não tem cabimento ainda ser permitido que essa abusividade seja frontalmente, ataque frontalmente a população de bem. Então, nós estamos dizendo também que isso é de forma abusiva e a gente propõe o fim dessa propaganda abusiva, né, desses termos que a gente falou, ou expressões semelhantes. Nós defendemos aqui o crédito consciente e essas abusividades sejam extirpadas dessa relação, porque induz muitas vezes a pessoa mais simples ao erro e ela acaba colocando a situação da vida dela em muita dificuldade, às vezes por acreditar numa falsa propaganda como essa. Então, visto pelo direito do consumidor, isso é totalmente abusivo e a gente quer combater para evitar que pessoas caiam nessa armadilha. Falando em direito do consumidor, o projeto ele promove também várias alterações no Código de Defesa do Consumidor, né? Só poderia também explicar um pouquinho para a gente sobre essas alterações? Ele atualiza, o projeto prevê uma atualização do nosso CDC, sem comprometer, obviamente, conquistas históricas dos consumidores, que aconteceu desde 1990. Então, percebe, esse ano o Código de Defesa do Consumidor faz 30 anos. E a gente não tem dúvida que isso será um presente para o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, uma vez que será a primeira vez que o código sofrerá modificações realmente de maior envergadura. E não já algumas pontuais já aconteceram, mas agora, pelo mercado de consumo estar tão dinâmico, o Código de Defesa do Consumidor precisa acompanhar. E aí a gente tentou trazer no projeto, principalmente no relatório, modificações que moderniza esse Código de Defesa do Consumidor brasileiro, que é referência e abordará vários outros temas que na dinâmica da nossa sociedade hoje acontece e que lá em 1990 não acontecia, né? A gente está falando aí de quantas questões aí no aspecto online hoje que lá em 1990 não acontecia, né? Então, esse é um dos grandes exemplos de modificações para que a gente possa, né, trazer mais à luz da nossa realidade esse código que tem norteado tanto essa relação positiva e certeira de consumo, tanto assistindo, né, essa relação da melhor maneira possível para que ninguém, nem o fornecedor, tampouco o consumidor, seja prejudicado e seja uma relação saudável. Deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui no Palavra Aberta. Seja sempre muito bem-vindo e parabéns aí pela relatoria do projeto. Muito obrigado, Fernando. Torço para que a gente consiga votar o PL 3515 o mais rápido possível. Sem dúvida nenhuma, um dos grandes projetos que é necessário, sobretudo, para inserir essa população toda, mais de 30 milhões de pessoas, de volta no mercado de consumo, principalmente depois dessa pandemia que a gente está enfrentando. Muito obrigado e um grande abraço. Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais, sobre o PL 3515, que incentiva práticas de crédito responsável e de educação financeira. Antes de me despedir, um aviso importante para você que nos assiste. O canal de atendimento telefônico ao cidadão da Câmara dos Deputados tem um novo número. Ganhou mais um zero. Agora é 0800 0619 619. Pelo Disque Câmara, você pode fazer reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitar informações sobre as atividades na Câmara dos Deputados.
A ligação é gratuita e o atendimento está disponível das 9 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta-feira. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, muita saúde e um forte abraço.